Primeiro conceito que nós vamos aprender é uma pergunta que você deve estar se fazendo, o que é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação é como nós falamos com as máquinas, tá? Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui em português, poderia estar falando em inglês ou francês, e vocês só iriam entender o que eu estava falando se vocês possivelmente conseguissem compreender, conseguissem processar a língua inglesa ou a língua francesa. Assim como nós são os computadores. No nosso curso, vamos abordar basicamente a linguagem Python, que é uma linguagem simples, com a sintaxe resumida, que facilita muito o aprendizado inicial da lógica de programação e com a implementação de programas até complexos, tá? Temos outras linguagens de programação também no mercado, como a C#, que é da Microsoft, como Java, PHP, JavaScript, C++, C, Delphi, o finado COBOL, né, uma linguagem antiga que ainda está viva nesse momento agora, tá? Então veja, uma linguagem de programação é como a gente fala com as máquinas. O segundo conceito é o que vem a ser um programa de computador. Na verdade, um programa de computador é como eu estruturo a linguagem de forma a que a máquina consiga compreender. Ou seja, é uma sequência lógica para que o computador possa realizar uma determinada tarefa. Como, por exemplo, realizar a soma de dois números, calcular o índice de massa corpórea de um paciente, calcular a folha de pagamento, por exemplo, dando reajuste de valores de funcionários, reajustar valores de produtos, ou até mesmo, pessoal, avançar a marcha de um câmbio automático. Atualmente, os câmbios automáticos são totalmente eletrônicos. Então, você não tem, são softwares, são programas que rodam ali dentro dos câmbios que passam as marchas no tempo necessário, de acordo com o que o motor solicita. Na elaboração de um programa, nós temos o seu corpo principal, como vocês estão vendo aí. São formadas nesse corpo por estruturas imperativas que mandam fazer alguma coisa, por exemplo, recebam um valor do teclado, atribuam um valor a uma variável X, exiba na tela a palavra olá. Outra estrutura é estruturas condicionais, que fazem desvios a partir de determinadas condições. O programa vem executando numa sequência lógica, determinada situação ocorre, por exemplo, eu faço um desvio, pulo algumas linhas e continuo a execução do meu programa. No nosso caso do Python aqui, utilizaremos a sintaxe comando if, né? E por fim, dentro desse mesmo corpo e das estruturas de um programa, temos também as estruturas repetitivas, são aquelas que se repetem. Por exemplo, você precisa processar as notas de 100 mil alunos que se submeteram, por exemplo, a um determinado concurso público. Ninguém vai fazer um programa que vai ler nota a nota. Eu coloco essa leitura de nota dentro de um laço de repetição e aí ele vai processando até que determinada condição seja realizada. No nosso caso aqui, do nosso curso de Lógica de Programação com Python, da Treina Recife, vamos estudar duas estruturas, a estrutura while e a estrutura for. Mais na frente vamos ver detalhe de ambas as estruturas. Mas vamos agora, para que fique mais claro para você, ver 3 exemplos de programas de computador. Imagine vocês que sejamos desafiados, que você seja desafiado para fazer um programa para calcular e exibir a soma de 2 números inteiros recebidos via teclado. Aqui temos 3 alternativas de solução. Uma solução feita pela linguagem de programação Visualg, que é uma linguagem onde você escreve algoritmos em língua portuguesa, tá? Tem limitações, você não consegue fazer programas comerciais com essa linguagem, é apenas para facilitar o aprendizado. Então veja aqui eu tenho o algoritmo, né, soma. Aqui eu declaro algumas variáveis que serão interessantes serem utilizadas, já que eu quero exibir a soma de 2 números. Temos aqui a variável x, a variável y e a variável soma, todas elas do tipo inteiro. Vamos ver mais na frente que cada variável é necessário que eu indique qual é o tipo dela.
se ela é inteira, se ela é real, se ela é tipo texto. No início do programa aqui temos a escrita, né, o comando escreve na tela a frase informe X. A partir disso é feita a leitura desta variável X. A próxima linha, informe o valor de Y. É feita a leitura, nesse momento que é feita a leitura que eu estou falando, o computador abre uma janelinha e o operador que está operando aquele programa vai informar um valor para aquela variável Y, tá? Após dar o Enter da variável Y, internamente eu opero a soma algébrica de X mais Y, jogo na variável soma e devolvo para o mundo externo, para o meu monitor, a seguinte frase: a soma foi, e o valor do valor armazenado na soma. Bom, este é um algoritmo feito em linguagem, é um programa de computador feito em linguagem Visual Alg. Ao lado aqui nós temos o mesmo programa feito na linguagem Java. Veja que ela é bem mais, a gente fala um pouco diferente, é como se você estivesse falando em português e aqui falando em inglês, só que ela é bastante, tem algumas características de sintaxe diferente, cada linguagem tem suas características, você vai aprender ao longo deste curso a conhecer essas características da linguagem Python. Rogério, se eu quiser, por exemplo, aprendendo a linguagem Python, mais na frente, aprender a linguagem Java, não tem problema. O que você tem que aprender neste curso é lógica de programação e você conseguir fazer programas com uma linguagem de programação, que no nosso caso vai ser o Python. Na hora que você sabe escrever um programa em Python, rapidamente você vai se adequar, vai conhecer a sintaxe da linguagem Java e vai programar em Java, em PHP, em Node.js, em Angular, e aí nas diversas linguagens comerciais que existem aí no mercado. Note alguma diferença, aqui tem a declaração das variáveis, né, x, y e soma. Note que aqui já está basicamente tudo em inglês. Tem um comando de entrada aqui no Visual Alg, eu escrevo, aqui é o systemoutprintln, ele vai informar x, assim como informei do lado de cá. Temos aqui a recepção, o system de input, né, de entrada, read e leia, ou receba. Recebe do mundo externo o valor da variável x, o mesmo para a variável y, pede para que o operador informe no console lá, vai estar escrito lá, informe y recebe o valor, a partir dos dois valores recebidos e após ser dado Enter, após o recebimento do y, é operado a soma, y mais x, ou x mais y, e é atribuído a variável soma. Aí sim, eu exibo para o mundo externo, system out print seria equivalente ao escreva lá do Visual Alg, e aí você, a soma é igual a soma. Note aqui no último quadrinho, que a gente tem o mesmo programa escrito na linguagem Python. Notem a simplicidade da linguagem, por isso nós escolhemos para ministrar esse curso de lógica de programação com Python. Você vai ser um desenvolvedor. Vamos lá. A variável x recebe o inteiro do teclado e na hora que esse comando do teclado for executado, ele vai pedir lá informe x. Note aqui que é como se fosse um comando 2 em 1 ou 3 em 1. Então ele já automaticamente para a variável x atribui um inteiro recebido da tela por essa funçãozinha chamada input. Recebo o valor de x, recebo o valor de y, opero a soma dos dois, jogo, atribuo na variável soma e no final exibo, né, dou um print aqui, a soma foi soma. Vejam que se você olhar os três programas, ele tem similaridades. Nota, é como se você estivesse olhando um texto escrito em português, um texto escrito em inglês e um texto escrito em espanhol. Há similaridades, mas são sintaxes diferentes, são formas de você falar do computador diferentemente. Próximo conceito que nós vamos aprender aqui seria o conceito de um ambiente de programação. Ambiente de programação nada mais é onde a gente vai desenvolver, onde a gente vai escrever os nossos programas. Seria o equivalente ao Word, né? Ao Word lá da Microsoft, onde você escreve seus textos. E na escrita dos seus textos, à medida que você vai escrevendo, ele já vai corrigindo, sublinhando algumas palavras erradas, alguns erros de sintaxe, alguns erros de semântica, ele já vai lhe orientando. Então, ambiente de programação são plataformas,
São programas onde você vai escrever os seus programas, né? Temos aqui algumas como exemplo, o VisualAlg, que escreve aqueles programas os algoritmos que nós vimos no slide anterior, o Microsoft Visual Studio, para você trabalhar com linguagem C#, por exemplo, e outras mais, o Eclipse NetBeans, focada na PHP e Java, Dev para desenvolvimento de C++, Notepad também, ele é bem versátil. No nosso caso específico, vamos utilizar o ambiente mais simples que o Python já nos traz na sua instalação mais básica, para que você não perca tempo além de aprender a lógica de programação, aprender a linguagem de programação e ter que aprender ainda um ambiente de programação complexo. Vamos utilizar aqui o ambiente de programação IDLE, tá? IDLE. Vamos ver depois como é que se instala ao longo das próximas aulas. Existe também um ambiente profissional, mais profissional, para você desenvolver programas em Python, que seria o PyCharm, tá bom? Vamos lá. Encerrado esses conceitos de nivelamento, eu trago uma pergunta para vocês. Mas como aprender a programar? E aí você olha para esse slide e observa o que tem a ver aprender a programar com a bicicleta. E aí eu faço uma analogia com o andar de bicicleta e o aprender lógica de programação, o aprender a programar. Imagine que você vá numa livraria aí da sua cidade e você encontra esse livro, você queira andar de bicicleta, você comprou uma bicicleta nova e você achou esse livro, você não sabe andar de bicicleta e você comprou esse livro aí. Aprenda a andar de bicicleta em 10 dias. Ótimo, o livro vai te ensinar todas as dicas. Ele vai lhe ensinar o que é um guidão, o que é uma catraca, o que é uma coroa, o que é um pneu, o que é um pedal. Mas tem algo que o livro não vai lhe ensinar. O que é? É o equilíbrio. O equilíbrio, como é que você desenvolve o equilíbrio? Na realidade, você já tem um equilíbrio para andar com duas pernas. Para você andar em cima de duas rodas, você vai desenvolver uma técnica a partir de experimentos, a partir de experiências, a partir de práticas. Assim como é a lógica de programação. Ninguém vai conseguir ensinar a você lógica de programação. Ô Rogério, como é que esse curso é um curso de lógica de programação com Python e você diz que ninguém vai ensinar lógica? Que a lógica, na realidade, cada um de nós temos a nossa. O meu papel aqui é ensinar a você técnicas para que você desenvolva a sua lógica de programação focada na construção de computadores. Isso vai lhe ajudar também na resolução de problemas da vida real. Por isso, assim como o andar de bicicleta, é importante que neste curso você faça todos os exercícios, na hora que tiverem os exercícios propostos, dê uma pausa no vídeo, tente resolver e depois vejam a solução como eu fiz, tá bom? É importante salientar que cada programa de computador pode ter um resultado diferente, você fazer de um jeito, eu fazer de outro, o importante é que a tarefa seja executada no mesmo formato. Eu costumo dizer aos meus alunos que o importante é você chegar no destino onde você vai querer. Você está querendo que o computador, por exemplo, execute a soma de dois números. Se você fizer com que um programa com 10, com 15, com 20 linhas faça a soma e eu com um programa com 4, 5, 6 linhas der o mesmo resultado, não importa como você fez o programa, o que importa é o resultado final. Claro que ao longo do seu desenvolvimento profissional, você vai, na realidade, começar a aprender técnicas para minimizar, para maturar, para ficar mais maduro e escrever programas mais concisos, né, menores. Vamos lá então. Vou passar agora para vocês algumas dicas antes de iniciarmos, que é importante que você siga. Imagine vocês que chegue um pai de um aluno, do vizinho seu aí, da sua casa, seu apartamento, e diz: olha, Rogério, eu queria que você fizesse um programa onde eu informasse as 3 notas que meu aluno, que meu filho tirou no colégio nos 3 bimestres, e eu queria saber quanto é a média aritmética. Faz um programinha para mim? Aí você, tá, tudo bem, vou fazer. Aí você vai entrar no seu computador, vai olhar, só que se você não tiver domínio sobre o assunto, ou seja, se você não souber o que é uma média aritmética e principalmente como calcular, não adianta você abrir seu computador. Na nossa profissão de desenvolvedor, na nossa profissão de professor, nós precisamos primeiro ter domínio sobre o assunto. Se eu não sei, eu pergunto, eu pesquiso, eu pergunto ao meu cliente, eu pesquiso no Google,
para verificar como é que eu faço, por exemplo, a média aritmética de 3 notas. Aí sim, eu pesquisei, entendi, legal, entendi como é que deve ser feito, está tranquilo. Está bem claro para mim? Tá. A partir do segundo passo seria, passo para o segundo passo, que seria reservar as ferramentas. Que variáveis eu vou precisar utilizar para calcular essa média aritmética. Aí eu tenho que me preocupar com variáveis de entrada, variáveis de saída, e o que é que eu vou processar, como eu vou processar essas variáveis, para que ao final ela me dê a média aritmética. A partir daí eu tenho a necessidade, nem sempre, mas é uma boa prática, no início, onde você está aprendendo a elaborar um fluxo de execução, você primeiro vai lá, como por exemplo, receber lá as 3 notas, fazer com que alguém digite no teclado as 3 notas, logo depois você vai somar essas 3 notas e no final dividir essas 3 notas por 3, jogar numa variável média e exibir o resultado na sua telinha. A partir desse fluxo de execução, em conjunto com o algoritmo, você pode escrever um algoritmo em pseudocódigo, em português natural, assim como eu estou falando, receber 3 notas, calcular a soma das 3 notas e, por fim, dividir essa soma por 3 e exibir na tela. Feito esses 4 passos, passará então para o 5º passo, que é a tradução deste algoritmo para uma linguagem de programação. Aí sim você vai começar a utilizar o seu ambiente de computador, você vai abrir a sua máquina e você vai começar a desenvolver o seu programa baseado em todo esse conhecimento adquirido daquele problema até o momento. E por fim, o 6º passo, não por ser o último, é o menos importante, pelo contrário, é o mais importante, é testar o seu programa, é verificar na caneta, na calculadora, se eu pegar essas 3 notas, como é que eu calculo na mão? Qual é o valor, o resultado, se a nota for 10, 8 e 9, qual vai ser o resultado da média? Calculei, deu lá um valor 9, por exemplo. E aí eu vou testar o meu programa, submeter aquelas mesmas notas para ver se ele está realmente atendendo. É importante, pessoal, salientar, eu costumo dizer aos meus alunos, e vou repetir para vocês, que a gente tem um mau hábito de dizer que todas as apresentações de tecnologia, todas as apresentações de primeira vez que a gente faz de programa de computador, sempre dá uma falhinha, né? É claro, dá uma falhinha, desliga e liga. Não entrem no mercado de tecnologia com esse hábito. Pelo contrário, testem seus programas e garantam qualidade da entrega. Eu coloco isso como se nós fôssemos construtores de aviões. Imagine que passemos 1 ano ou 2 anos construindo um avião, deixa ele todo prontinho, os programas instalados, de repente, quando o avião vai voar, ele cai. Veja, é inadmissível que isso ocorra. Então, porque o avião, na primeira vez que ele voa efetivamente e retorna à Terra? Porque testes exaustivos foram feitos nos programas.